Daí, meu povo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todos bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade às nossas aulas online, né? Mesmo com tudo que está acontecendo, a gente precisa continuar para que vocês não percam um ano, né? E agora vamos começar com o bicho de sete cabeças, né? Porque como assim? Você já tem medo da matemática, né? Tem alguém que me chama de terrorista só por causa da matemática. Imagine então agora com esse assunto. Radiciação. Vamos falar sobre radiciação. O que que é radiciação, então, né? O que que vem a ser a radiciação? Então, o que é radiciação, né? É a forma de conhecermos a raiz de um determinado número, ou seja, é a operação inversa da potenciação. Mas o que é operação inversa? Dentro da matemática, a gente tem a adição, que é a operação inversa da adição é a subtração. O mais é o menos, né? A divisão, que a sua operação inversa é a multiplicação, e vice-versa, né? Na multiplicação é a divisão. E quando a gente trabalha com a potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação, assim como a operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, ali dentro da nossa raiz, eu coloquei um número, né? Raiz quadrada de 16. Por que que ela é quadrada? Porque quando não aparece aquele nada em cima da nossa chave, lá da nossa raiz, quer dizer que ela é quadrada. Então, se ela é quadrada, ela é raiz exata, né? Então, uma raiz exata de 16. Isso quer dizer que um determinado número multiplicado por ele mesmo vai ser igual à raiz de 16. E ali nós já demos o nosso resultado. Até aqui, ok, nada de novidade para gente, né? Já que estamos falando sobre tudo um pouquinho, vamos relembrar os símbolos, né? O símbolo da radiciação. Ele é reconhecido e a gente vai encontrar sempre desta forma, né? Onde raiz de n é sobre x, né? Raiz de n de x, né? E como que a gente define? Onde o n é o nosso índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi, né, multiplicado por ele mesmo, tá? X é o radicando, indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele, né? Por ele mesmo, né? Ou seja, quando não aparece nenhum valor no índice do radical, temos raiz quadrada, como está o exemplo ali do lado, né? Seu valor é igual a 2, né? Raiz quadrada, vocês lembram, né? Que é igual a 2. Quando o índice for 3, teremos uma raiz cúbica e assim por diante. E eu dei dois exemplos ali, né? Raiz cúbica de 27, né? Lê-se raiz cúbica de 27, raiz quinta, né? De 32, como está escrito ali passo a passo. Quando decompomos um número em fatores primos, podemos ter dois tipos de raízes quadradas. As raízes quadradas exatas, que foi igual aquele exemplo que eu dei lá, né? O que são raízes exatas? São aquelas raízes que são exatas e geralmente elas são quadradas. Como é que funciona? É a raiz, por exemplo, de 2, né? Que é uma raiz exata, né? De 4, na verdade, né? Raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36, raiz de 49, são todas raízes exatas, porque o nosso resultado vai ser ele por ele mesmo somente duas vezes e vai me dar exato um resultado. E vou ter também raízes quadradas não exatas. O que significa isso? São quando um número inteiro fatorado não é um quadrado perfeito, resultando num número decimal ou numa raiz quadrada não perfeita, né? Por exemplo, ali eu deixei um exemplo para vocês entenderem o que significa. Isso tudo vocês já viram no oitavo ano e a gente só está revisando tudo que vocês já viram, ok? Vamos dar continuidade. Raiz enésima de um número real. Então, vamos relembrar o que a gente estudou na última aula, né? O que são raízes enésimas de um número real? Eu dei dois casos. O primeiro caso, quando o índice par, né?
Radical não pode ser o radicando não pode ser negativo. O número que tiver dentro da nossa raiz, do nosso radical, não pode ser negativo. Não existe raiz de um número negativo com índice par. Tá ali me dizendo, tá? E ali estão 2 exemplos que eu dei para vocês que estão dizendo o porquê que não existe. Porque quando eu for fazer a potenciação, número par, se o meu índice, se o meu radicando é negativo, não tem. Eu vou fazer a regra de sinal e ele se tornará positivo. Então, não existe. Até aqui, ok, né? E o meu segundo caso seria quando o índice é par, né? Observe neste caso que o radicando pode ser positivo ou negativo. E dali tá os exemplos que a gente já deu. Esses exemplos são os mesmos que a gente utilizou na última aula, tá? Então é a mesma coisa. Peguei o que vocês já estavam usando, então é a continuação, né? Importante, né? Observe a diferença. Menos raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Agora, não existe raiz quadrada de menos 9. Não existe, não é definido no campo dos números reais, tá? Até aqui, ok também. Então, vamos só recapitular o que a gente aprendeu até agora, né? O que é uma raiz, né? Um radicando, né? O que é um radiciação? A radiciação é a operação inversa da potenciação, né? E a gente já viu isso também, né? Vimos que para a gente extrair uma raiz enésima, existem 2 casos que a gente pode fazer para extrair essa raiz, né? O primeiro caso, quando o nosso índice for par. Quando o nosso índice for par, o nosso número dentro da raiz, ou do radical, né? Ou também o radicando, como a gente diz, ele não pode ser negativo, tá? Não existe raiz negativa quando o índice é par. Não pertence ao conjunto dos números reais, certo? E depois tem também quando o nosso índice é ímpar. Daí sim, quando o nosso índice for ímpar, o radicando que fica dentro do nosso radical, ele pode ser negativo, que pode nos gerar uma raiz negativa. Que na verdade, sempre que ele for negativo, né, o nosso radicando, vai nos gerar uma raiz negativa. Certo até aqui? Então vamos lá, para nós entendermos se vocês, para a gente saber se vocês entenderam alguma coisa, né? Porque agora esse bicho é grande, vamos fazer um exercício, que daí a gente vai tirar todas as dúvidas. Nosso primeiro exercício: responda as questões no caderno. Quais das expressões seguintes não estão definidas no conjunto no conjunto R, né, dos números reais? Então a gente tem que entender que quando o nosso índice for par, o número que está dentro da raiz não pode ser negativo. Essa é a única regra. O restante vocês vão saber certinho, tá ok? E o número 2. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos números reais? Raiz quadrada é quando ela o número é multiplicado ele por ele mesmo, tá? Então a gente vai saber que quando o número é multiplicado ele por ele mesmo, existe uma raiz quadrada, né? Como a gente vê na potenciação, que diz que quando a gente eleva um número ao quadrado, quer dizer que a gente está elevando ele, multiplicando ele 2 vezes, a raiz é a mesma coisa, é a operação inversa, certo? Resolvam e qualquer coisa, entrem em contato com a professora. Dúvidas, então, né? Estou à disposição. Perguntem, não tenham medo de perguntar. Quantas vezes for necessário, me perguntem que eu vou estar respondendo, tá? Ao término da atividade, não esqueçam de ou dar um ok lá no Moodle ou então mandarem uma foto da atividade para mim poder estar marcando a presença de vocês, certo? E um bom fim de semana e bom estudo a todos.